Como é que vocês estão, minhas deusas? Hoje a gente vai falar sobre o melhor momento para terminar um relacionamento. Será, meu amor, que você tá tentando viver uma bíblia com alguém que não deveria ter passado do terceiro parágrafo? Uma história que já era, já deu, finalizou e você não viu. Mas você insiste, você quer criar a Bíblia naquele relacionamento, revira álbuns do início, força risadas nos jantares, chama de rotina o que na verdade já é um luto disfarçado. E não é só porque você ainda ama, porque ouça isso como um mantra: não basta amar. Só amar não basta. Então hoje a gente vai falar sobre o melhor momento para terminar um relacionamento. E antes que você pense, mas eu ainda gosto dele, eu quero ficar com ele. Olha, eu já te digo, gostar não garante saúde, não garante reciprocidade, não garante futuro, não garante nada. Às vezes é só um apego com efeito colateral. Pega seu café, afasta a carência, porque a deusa mãe está aqui para te acolher, para conversar com você sem julgamentos, mas a gente vai jogar aí umas verdades no ar. Você já viu aquele casal que parece de irmãos? Ou você já teve num relacionamento que a pessoa não parecia mais seu namorado, seu marido, mas um amigo, um colega de quarto? O mesmo envolvimento que você tem com um primo, com um irmão, que não se toca mais, que não se abraça. E quando se abraça, quando se toca, parece ali como quem entrega um pacote no correio. Então, essa é uma zona de comodismo, onde muita gente estaciona o carro emocional. E por que a gente fica ali? Porque temos medo do vazio. Como dizia Clarice Lispector, aquela mulher que veio de Arturos, de Pleiades, qualquer coisa que não era humana, é um direito do coração saber quando desistir. Perceba, ouça essa frase. É um direito do coração saber quando desistir. E o coração sabe. A gente é que finge que não ouviu, porque dá trabalho, porque dói. Então vamos começar com um fato. Amar alguém não é o mesmo que conseguir construir uma vida junto com esse alguém. Você pode amar e ainda assim estar num relacionamento tóxico, desigual ou simplesmente vazio, esvaziado mesmo, sabe? Aquela sensação de que você dá mais, você propõe mais, você sonha mais, você entrega mais. Isso, meu amor, não é porque você é intensa. Isso não é porque você gosta de ser assim, não, meu amor. Isso é desequilíbrio. Vamos dar nomes aos bois. Se você está num relacionamento em que você faz, e a pessoa se nega a fazer 1/10 por você, que relacionamento é esse? Ou o contrário, a pessoa tá lá tentando te agradar, tentando fazer o máximo por você e você fala, ai, que preguiça de fazer o mesmo. Isso, meu amor, é desequilíbrio. E a psicologia explica isso com o conceito de investimento irrecuperável. A ideia de que, como já gastamos tempo, energia, anos, então não podemos sair agora. É como se a gente falasse assim, caramba, eu já fiz tanto aqui, não é possível que eu não vou ter esse investimento de volta, sabe? Aquela sensação de que você fez um curso e chegou no final do curso e você falou, não tenho nada a ver com isso que eu escolhi estudar, ou quando você se dedica a algo por anos e anos e anos e aí chega no final você fala, não é o que eu quero. Num relacionamento é a mesma coisa. Você tem a sensação de ter feito tantas coisas, de ter entregado tanto tempo, tanta vontade, tanto desejo, de ter feito tanto. A mulher tem essa tendência a se apaixonar muito pelo projeto, né? Então é como se a gente olhasse ali aquela semente, a gente conseguisse imaginar já aquela árvore crescida, dando os frutos. E é muito difícil quando a gente percebe que ela não passa de uma mudinha, que por mais que a gente regue, por mais que a gente adube, por mais que a gente cuide, aquela plantinha não tá crescendo. Só que a gente sabia o potencial, a gente conhece o potencial, então a gente continua fazendo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos e continua uma mudinha. É difícil. É o famoso, mas eu já aguentei tanto, agora eu não vou jogar fora. E aí você fica, mesmo sabendo que o amor mesmo, a vontade, o desejo e às vezes até a fé virou lembrança.
Então, o melhor momento para terminar um relacionamento é quando você começa a morrer dentro do relacionamento. Não é quando acaba o sexo, por exemplo, porque isso pode ser momentâneo, isso vocês podem ajeitar depois, né? Também não é quando vocês brigam por causa da toalha molhada ou por roupa fora do lugar, mas é quando você para de crescer, quando a sua luz se apaga um pouco a cada dia e você não sabe mais o que gosta de ouvir no Spotify, você não sabe mais qual é a tua comida preferida, você não sabe mais quais as séries que você ama realmente, porque você tá vendo muita coisa que funciona pro casal. Quando você deixa de ser você para ser um ser que pertence a um relacionamento, entende? E quando você olha em volta e fala, caramba, eu não sei mais quem eu sou, não sei mais o que eu gosto. Ou quando a outra pessoa também está sentindo isso, mas não tem coragem de colocar para fora, não tem coragem de dizer. O momento certo de terminar um relacionamento é quando um só ouve o silêncio emocional do outro. Porque se relacionar é sobre troca. E se virou ali uma coleta seletiva, onde só um entrega e o outro só assiste, aí um dos dois virou prestador de serviço emocional. E ninguém merece ser estagiário afetivo de ninguém, principalmente ser estagiário afetivo de um adulto que se recusa a amadurecer. Então vamos às bandeiras vermelhas que ninguém te contou. A primeira bandeira vermelha é quando você justifica mais do que compartilha. Sabe quando todas as conversas com as amigas começam com não, amiga, não é bem assim, ele é um cara legal, ele não tá querendo me afastar dos meus amigos. Ou não, amiga, não é que ele não gosta que eu saia. Ou não, amiga, não é que eu tenho que fazer escondida dele, sabe? Muita justificativa. Ó, é um alerta. Você virou relações públicas do seu próprio abandono. Segunda red flag, se você tem medo de ser quem você tem medo de expor as tuas fraquezas, as tuas vulnerabilidades, ou quando você se arruma demais, se cala demais, pisa em ovos, cuidado, tá? Porque um amor não deve ser campo minado. Se você tem que disfarçar quem você é, usar máscaras, ou fingir, às vezes, uma coisa que você não é. Ou vive com alguém que fala pra você falar de outra maneira, se vestir de outra maneira, se portar de outra maneira, vive te cutucando. Quando você tem que fazer as coisas que você gosta escondida, porque se essa pessoa souber, ela vai pegar no teu pé, ela vai brigar com você. Talvez essa pessoa não goste de você exatamente como você é. A terceira red flag é quando você não é ouvida. Se tudo que você sente, se tudo que você diz vira drama, mimimi, ou você tá exagerando, ou você nunca tem razão, sempre a pessoa tem razão, sempre a pessoa tá certa. Se ela simplesmente não se importa com o que você tem para falar ou com o que você pensa ou sente, se tudo em você é errado, se isso acontece com você, você não tá num relacionamento, você tá num gaslighting gourmet. Então vem a fase mais cruel, que é o luto dentro da relação. Olha, só quem já viveu isso sabe o quanto que é difícil, porque sim, às vezes estamos em luto por algo que ainda não terminou no papel, mas que já morreu ali no olhar, já morreu ali no dia a dia, no coração. E o pior disso, quanto mais a gente fica nisso, mais a gente também vai morrendo. E como toda morte emocional, essa também exige um velório, com lágrimas, com saudade, com raiva. Claro, a gente sente raiva e a gente sente culpa. E sente, às vezes, tudo junto, misturado. E, às vezes, sente um pouco de um pouco de outro. Mas, como diz Esther Perel, uma terapeuta de casais e de verdades, né? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Então, se vocês convivem como colegas de quarto, se a conversa virou logística e o toque virou uma obrigação, sabe? Aquela coisa, eu preciso bater o ponto e transar uma vez, 2 vezes por semana, porque é quase que uma obrigação para eu manter esse relacionamento. Talvez o amor já tenha saído pela porta e só ficou ali um contato social, uma preguiça de sair e recomeçar. E aí você deve se perguntar assim, mas e se ele mudar? Ô, minha flor, você quer mesmo amar um homem? Ou você quer fazer um estágio em Hogwarts? Sério, você tá querendo ser aprendiz de feiticeira? Usar uma varinha de condão, falar muda, e ele muda. Ou se esforçar pra caramba pra que ele mude e descobrir no final que ele não muda, porque
Não é você que vai fazer alguém de fora mudar. É claro que a mudança é possível, claro. Mas precisa vontade, precisa ação, comprometimento dos dois. Você, meu amor, sozinha, você só consegue mudar de série da Netflix. Você só consegue mudar de vídeo do YouTube. Você consegue decidir para sua própria vida, mas você não consegue mudar nada no seu parceiro, meu amor. Tira isso da tua cabeça. Quanto mais cedo você tirar isso da sua cabeça, mais chances você tem de ser feliz. E olha que importante, você pode terminar sem vilão. Sem que ele tenha te traído, ou sem que você tenha traído, sem gritaria, sem sumiço. Às vezes termina porque simplesmente não faz mais sentido. E isso é tão legítimo quanto qualquer drama de novela mexicana, mas você não precisa viver num drama de novela mexicana. Cara, cria rituais, escreva uma carta para você mesma, liste o que você sente, o que você gostaria de viver e o que está acontecendo de fato. Coloca como que seria um relacionamento que você gostaria para você e como está o seu relacionamento. Lê em voz alta. É importante, isso dói, mas pelo menos faz clarear os pensamentos. Fale sobre as suas necessidades. Se você ainda está em dúvida, tente uma conversa verdadeira com o seu parceiro. Porque muitas vezes sim, muitas vezes vale a pena tentar de novo e de novo. A gente sabe que a gente está vivendo numa sociedade de relacionamentos descartáveis, relações líquidas, e às vezes precisa de uma reforma, precisa de uma conversa, mas as duas pessoas têm que se empenhar nisso. É lógico que um relacionamento passa por fases, passa por crises. Isso é normal, isso é comum em todos os relacionamentos, né? Nos familiares, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos amigos. A gente passa por crise, nem por isso a gente descarta na primeira crise, na primeira briga, na primeira discussão ou no primeiro desafio. E um relacionamento afetivo também não deveria ser descartado por qualquer coisa. E muitas vezes mesmo, vale a pena lutar para que esse relacionamento dê certo. Então pensa nisso tudo que a gente está conversando aqui. E não saia também terminando por qualquer coisa, porque senão você está fazendo um jogo também. Termine só se você tiver certeza que quer terminar. Se você não tem certeza, se você acha que vale a pena dar mais uma chance, converse. Tenta estabelecer novos planos, novas metas. Ouça também o que a outra pessoa tem para dizer. Agora, não adianta ficar só na palavra. Mas presta bastante atenção, a resposta está na atitude, está nas mudanças reais, não nas promessas. Então desliga o modo esperança. O modo esperança é lindo, 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 lindo. Sabe onde? Em novela, em música. Mas é péssimo para tomar decisões. Nunca tome decisões baseadas puramente em esperança. É claro que você tem que ter esperança para uma série de coisas na sua vida. Mas toma cuidado para que suas relações e seus relacionamentos não tenham como base, não tenham ali como coluna de sustentação apenas a esperança. Viva a realidade. Terminar dói, mas se manter onde você não floresce dói muito mais. E sim, meu amor, eu não vou mentir para você, você vai chorar, vai se culpar, vai pensar em voltar, mas aos poucos o ar volta, a alma estica. Ai, é tão bom quando a gente volta a ser quem a gente lembra de quem a gente é, do que a gente gosta. O momento que a gente percebe, aquele dia que a gente acorda e percebe que a gente está livre. E a gente está vivendo novamente, a gente está sonhando novamente. E a gente sabe novamente que comida a gente gosta, que série a gente prefere, o que nos faz rir, o que nos faz brilhar. E nada é mais sedutor do que uma mulher que escolhe a si mesma, que sabe quem é, que é interessante. E se você chegou até aqui, talvez já saiba da resposta. Talvez já tenha passado do melhor momento, mas está tudo bem, porque agora você tem coragem. Às vezes não é preciso uma coragem, mas é necessário saber que a vida ela passa muito rápido.
para que você fique acomodada num lugar que não tá bom, sabe? E a vida exige autoconhecimento. E isso é mais valioso do que qualquer aliança no dedo. E se você ainda tiver na dúvida, fica por aqui que no próximo vídeo a gente vai falar sobre quando vale a pena tentar manter um relacionamento. Porque às vezes vale a pena. Mas às vezes você tá ficando porque o que os outros vão falar se você estiver solteira, se você se separar, se você resolver seguir sozinha, por uma questão social. E às vezes você não ama mais, ou às vezes você até ama muito ainda, mas não tá dando certo. Às vezes a culpa nem é do amor. É só culpa da comunicação que foi parar em Nárnia. Abriu lá a porta do guarda-roupa, entrou e não tá voltando tão cedo. Fez amizade com o leão e tá lá vivendo uma grande aventura. Então, até lá, minha deusa, lembre-se que você não nasceu para mendigar afeto, minha deusa. Você nasceu para ser acolhida, para ser primeiro lugar. Sabe para quem? Para você. É isso. Então deixa aí sua curtidinha e mostra que eu também valho a pena para você, meu amor. Beijo, até o próximo vídeo.